Boa noite a todos e todas. Muito contente de estar aqui com vocês hoje. Temos aqui os nossos membros mais antigos do Book Club do Genan. Temos também pessoas chegando hoje. Tenho a honra de ter hoje aqui com a gente o Professor David Brahinsky. He's here with us tonight and ele vai ser um dos nossos palestrantes, um dos nossos speakers em setembro. Então, David, bem-vindo. Welcome to Genam's Book Club. A gente está muito feliz e honrado de ter você aqui. E as pessoas que já estão aí conosco há tanto tempo. Então, nós estamos começando hoje, iniciando a quinta temporada, a fifth season, do Book Club do Genan. É o quinto ano em que nós estaremos juntos nesse formato. Sempre quando a gente começa ou recomeça, eu gosto de contar como é que isso tudo começou, recontar, rememorar. Lembrando que nós começamos o Book Club em 2020, durante a pandemia, como uma espécie de salvação, talvez eu possa dizer, para o nosso espírito muito abatido, muito solitário, logo no início do lockdown, né? Então, nós começamos o Book Club, a primeira temporada foi apenas, né, e exclusivamente a respeito de textos literários relacionados à saúde, à doença, a médicos, aos cuidados em saúde em geral. No segundo ano, nós fizemos uma temporada apenas com artes plásticas e saúde, artes visuais e saúde. No terceiro ano, nós ficamos mais focados na relação entre cinema e saúde. E no ano passado, nós fizemos uma miscelânea, nós fizemos um pouco de cada coisa. Nesse ano, por sugestão do Hélio, doutor Hélio Plapper, que está aí, que vai fazer um oi assim, ó. Por sugestão do Hélio, nós escolhemos a temática música e saúde. Então, ao longo do ano todo, começando por hoje, nós vamos ter aí vários convidados especiais que vão, então, trazer para a gente vários aspectos dessa relação entre música e saúde. Começando hoje comigo, o meu querido amigo Alan Goodhart era para estar aqui comigo hoje. A sugestão do tema de hoje veio dele. Ele não está porque passou por um procedimento de saúde. Estamos, afinal, na temática da saúde. E então eu vou conduzir essa reunião, eu comigo, eu sozinha, mas com ele aqui no meu espírito, e também seguindo várias sugestões e orientações que vieram do Alan. Então, ele não está aqui hoje em presença, mas está conosco em espírito, tá? E vai continuar, e ele vai vir estar conosco aí futuramente algumas vezes. Tudo bem? Então, bem-vindos e bem-vindas novamente ao Book Club. Como é que vai funcionar, então, a reunião de hoje? Como sempre funciona, né? Como a gente costuma fazer, a gente vai anunciar a temática, a pessoa que vai apresentar faz uma exposição sobre essa temática, faz algumas colocações, alguns comentários sobre o tema, e depois nós abrimos para uma discussão mais ampla, né? O tema de hoje, o título da nossa conversa de hoje é Orfeu, Monteverde e Nós. Esse título foi também uma sugestão do Alan, foi uma coisa conversada entre mim e ele. E, por sugestão dele, nós estamos iniciando essa temporada a respeito de música e saúde, com o compositor Cláudio Monteverdi, um compositor da Renascença, e a sua ópera Orfeu, né? E então eu vou falar um pouco sobre esse assunto, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto. Vocês tiveram a oportunidade de olhar os materiais que eu enviei para vocês? Porque a ideia aqui, David, é que a gente possa
trocar ideias, né? Não é uma aula, uma palestra, uma coisa muito formal, é uma reunião para que a gente possa também trocar os nossos comentários e as nossas impressões de uma maneira mais livre, mais solta, menos acadêmica, né? Sobre os materiais e sobre os temas. Então, queria saber se vocês tiveram oportunidade de dar uma olhadinha. Sim? Ok. Gostaram do que viram? Muito. Aquela ópera é muito linda. Sim, é uma peça incrível, né? Então, como é que eu vou conduzir aqui um pouco essa nossa conversa? Eu vou começar falando do mito de Orfeu, tá? Depois, vou comentar um pouquinho as versões do mito e as várias coisas. Hoje nós também estamos privados do nosso mitólogo de plantão, que é o professor Paulo Bedak, que devia estar aqui para nos ajudar, mas até agora não disse que vai se atrasar. Então, eu vou falar um pouco do mito de Orfeu, do mito grego de Orfeu, um pouco. Depois a gente vai assistir alguns trechos da ópera, dois, o início e o final. Eu vou tecer alguns comentários sobre a ópera, sobre a peça e também sobre o Monteverdi, a importância dessa peça naquele momento em que ele escreve, né, essa peça, na história da música, na história da ópera. E vou tentar fazer uma relação que nos é própria aqui com o nosso assunto, que é justamente tentar entender como, como é que possível relação existiria entre isso que a gente está falando e a questão da saúde. Tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Isso, a Andrea está falando para fechar os microfones. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou abrir os participantes. Eu estou falando, deixa eu ver. Eu tenho alguns microfones abertos. Aqui, ok. Agora sim. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, dividir minha tela com vocês, e eu vou pedir que alguém, vocês devem ter os materiais em mãos, né? Eu gostaria que alguém lesse o texto do Orfeu, que é curto, né? Aquele texto que o Robert Graves. Deixa eu ver se é essa tela aqui. Estou me sentindo numa noite de estreia um pouco aqui com vocês hoje, imagina, já é o quinto ano. Então, eu deixei para vocês esse trechinho do livro do Robert Graves, Os Greek Myths. É muito interessante esse compilado, né, que ele faz é um livro enorme, compilado que ele faz dos mitos gregos, né, bacana. E eu queria, bom, tem alguém que vá se arriscar a ler isso em inglês? Será? Ou eu vou ler em português para vocês é que sabem, eu vou traduzindo. Preferem? Acho que sim, né? Eu acho que é muita coisa falar em inglês. Tá bom. Acho mesmo. I Então, can read assim, it in English. ok, David, perfect. Okay, please. You want me to start? Yes. Orpheus, son of Thracian king Oeagrus, and the muse Calliope, was the most famous poet and musician who ever lived. Apollo presented him with a lyre, and the muses taught him its use, so that he not only enchanted wild beasts, but made the trees and rocks move from their places to follow the sound of his music. At Zonin, Thrace, a number of ancient mountain oaks are still standing in the pattern of one of his dances, just as he left them. After a visit to Egypt, Orpheus joined the Argonauts, with whom he sailed to Colchis, his music helping them to overcome many difficulties, and on his return married Eurydice, whom some called Agriope, and settled among the savage Cisones of Thrace. Now you have to move that up because my All right. translation's in the way. Okay, good. Tell me when you want me to stop. Okay. Yeah, one day near, huh? You can go. Okay. One day near Tempe, in the valley of the river
Penicius, Penéas. Eurydice met Aristaeus, who tried to force her. She tried, she fled and died of its bite. But Orpheus boldly descended into Tartarus, hoping to fetch her back. He used the passage which opens at an Aornum in Thesprotis, and on his arrival not only charmed the ferryman Charon, the dog Cerberus, and the 3 judges of the dead with his plaintive music, but temporarily suspended the tortures of the damned, and so far soothed the savage heart of Hades, that he won leave to restore Eurydice to the upper world, Hades made a single condition, that Orpheus might not look behind him until she was safely back under the light of the sun. Eurydice followed Orpheus up through the dark passage, guided by the sounds of his lyre. To move it again. Move it up. Oops. Move the text up. Let me see if I can. I can see it. It's If I the can't, best I you can can't do. There it is. Well, no. If you can't move it, then someone else can pick up from there, because I can't. Okay, I can. So behind him until she was safely back under the light of the sun. Eurydice followed Orpheus up through the dark passage, guided by the sound of his lyre, and it was only when he reached the sunlight again that he turned to see whether she were still behind him, and so lost her forever. Então, obrigada. Thank you, David. Thank you. Então, esse é o mito, não é? Recontado de uma maneira narrativa pelo Robert Graves. E essa é mais ou menos a história, né? Vou parar de compartilhar aqui um pouco. É a história desse semideus, nascido de uma musa, de um mortal, que é dotado dessa de 2 grandes capacidades, né? E essas grandes capacidades estão ligadas ao seu talento para a música, né? Para fazer música, e também para a poesia, né? Orpheus recebe de Apolo uma lira, e não se esqueçam de que então, lá atrás, na Grécia, a lira era o símbolo não apenas da música, mas também da poesia, porque as 2 coisas eram tidas como, principalmente a poética, né? A poesia lírica era ligada à música, e também a poesia trágica, e as representações trágicas tinham também apresentações e inserções musicais. Então, primeiro grande insight que eu tive quando o Alan Goodhart me sugeriu começar pela ópera do Monteverdi, porque ele não me sugeriu começar pelo mito do Orfeu, né? Ele me sugeriu a ópera do Monteverdi, e aí ele me deu uma lista de coisas para dizer a vocês por que ele acha que essa ópera tem a ver com saúde. Então, ele disse que ia depois assistir ao vídeo para ver se eu tinha falado tudo direito ou se eu tinha errado alguma coisa da lista que ele deu para mim. Mas a ideia, o insight que eu tive foi que a intuição dele de me dizer, muito bem, essa ópera do Monteverdi, feita na Late Renaissance, né, na Alta Renascença, já mais para o final, quase o Barroco, e que tinha a ver com saúde, fala especificamente de um personagem, que é o Orfeu, que tem extrema ligação com o que a gente faz aqui, porque ele justamente era um artista da palavra e um artista da música. E ele, de certa forma, esse semideus representa a capacidade da arte de atuar sobre o mundo. Então, eu disse, nossa, perfeito para nós iniciarmos o nosso book club desse ano. Já com o mito, né? Não é nem ainda entrando na questão da ópera do Monteverdi. A segunda capacidade que o Orfeu tem, por conta da sua capacidade artística, é a capacidade de certa forma, interferir nos movimentos naturais, conversar com os animais,
a partir justamente do seu talento artístico, a partir da sua música e a partir da sua poesia. E isso também tem a ver conosco aqui, não é? Porque o que é o que é a prática de saúde, o que é a medicina, se não uma tentativa de interferir, né, diretamente no curso da natureza, no curso das coisas, para conseguir uma reorganização daquilo que parece, por algum momento, ou por vários, ou por um tempo mais demorado, desorganizado. Então, Orfeu, apesar de não ser o deus grego e nem o semideus grego da medicina, ele tem uma forte ligação com essa questão pela via da arte e não pela via da ciência. Nós sabemos que o deus grego da medicina, né, o semideus de novo, é Asclépio, que, curiosamente, também é filho de Apolo. Então, há essa ligação, né? O Orfeu não é exatamente o filho de Apolo, mas existe uma certa predileção desse deus Apolo por Orfeu, quando ele lhe confere, então, a lira e, assim, a possibilidade, a capacidade, o talento de exercer sua arte sobre o mundo. Então, nós estamos aqui diante do nosso trabalho, né? E a nossa pergunta é: o que pode a arte diante da natureza? Além disso, qual que é a história de Orfeu, né? Qual que é o grande desafio de Orfeu? A sua amada, Eurídice, em algumas versões aparece a cobra, em outras não, né? Ela morre, né? Ela desce ao reino de Hades, ao reino dos mortos, e ele, então, desafia a morte, né? Ele entra no reino dos mortos para resgatá-lo. E aí recebe uma condição, né? Há uma condição para que esse resgate se efetue. E a condição é ele não pode olhar para o rosto dela, ele tem que ir seguindo na frente. Ele não pode olhar para trás, porque senão ela imediatamente é levada de novo para esse reino dos mortos. Então, vejam, outra vez nós estamos aqui diante de uma temática que nos é cara, não é? Nas questões de saúde. Quer dizer, essa questão é desafiar a morte, né? Como é que, então, vamos pensar assim, esse artista, esse poeta, esse músico, que tem a capacidade de, por sua arte, agir sobre a natureza, né? Transformar essa natureza de alguma forma, vai tentar, por meio disso, desafiar a morte para ir buscar Eurídice no reino dos mortos. E no último momento, é isso que nos conta o mito, ele não aguenta, ele não consegue ficar sem olhar para o rosto dela, ele olha para trás, e ao olhar para trás, ela se perde para sempre. E aí, algumas versões do mito contam que ele, de certa forma, enlouquece, né? Poderíamos dizer assim, no sentido de recusar, aceitar essa injunção dos deuses, ele se recusa a aceitar outras mulheres, casar de novo, etc. Ele realmente entra numa espécie de loucura, né? Ele não se conforma com essa perda, e assim continua até o fim dos seus dias, né? Então, esse é o mito que a gente tem. Existem várias versões do mito, eu andei pesquisando, eu consegui um texto de uma professora de Portugal, uma professora portuguesa, que vai tentar trabalhar o mito de Orfeu em alguns poetas portugueses contemporâneos, né, do século XX, não tão contemporâneos mais. Contemporâneos nossos, né? Não de vocês muito jovens. Mas em 3 poetas portugueses do século XX, e depois eu passo para vocês, como um follow-up aqui da nossa reunião, eu achei interessante, porque ela faz um apanhado de algumas versões do mito, né? Então, ela diz, por exemplo, que o mito de Orfeu, a história de Orfeu, ela é muito antiga, ela é realmente pré-helênica, então ela começa muito antes dos primeiros registros escritos da literatura grega clássica.
Depois ela é retomada em alguns textos, né, que vão sendo colocados posteriormente. Nos textos homéricos, o mito de Orfeu vai sendo um pouquinho desenvolvido. Lá no início era só um nome, ele era só um nome que aparecia, mas ele está ligado a quase uma pré-história mesmo da mitologia grega, a figura de Orfeu, né? Depois, ao longo dos séculos, né, ele é retomado por dois dos maiores poetas latinos, então tem uma questão muito, muito forte aí da tradição latina, tanto no Ovídio, nas Metamorfoses de Ovídio, quanto no Virgílio, também, na Eneida do Virgílio, ele é retomado, e aí sim, ao longo do Virgílio, nas Metamorfoses e na Eneida, o mito é mais desenvolvido, mas o plot, né, o enredo do mito, é basicamente esse que eu contei para vocês agora, tá? E aí ela vai então mostrar, essa autora portuguesa, como é que esse mito ele é tão produtivo, né? Ele continua aparecendo ao longo dos séculos, em várias produções, em vários formatos, em várias linguagens, né? Seja na literatura, seja ela prosa ou poesia, seja depois, no século XX, no cinema, né? Em outras linguagens também, na música, como no próprio Monteverdi, mas aí já bem mais antigo, né? Então, é uma das histórias mais conhecidas, digamos assim, da literatura, da mitologia da Grécia. Alguém lembrou de alguma história parecida? Porque, veja, ela é tão recorrente, ela é tão arcaica, né? É um mito tão arcaico, que a gente vai ouvindo a história e vai lembrando de alguns traços que aparecem em histórias derivadas, em mitos posteriores. Alguém lembrou de alguma coisa? Podem Aqui no falar. Brasil teve o Orfeu da Conceição, que foi um filme. Eu vou mostrar um Que pouquinho para vocês isso. Eu vou falar um pouquinho do Orfeu da Conceição, que também tem a ver com música, né? sim, Porque, de é, certa é uma forma, adaptação do mito de Orfeu, isso a mesmo. favela. Isso mesmo. E olha só, David, veja, o Hélio já lembrou do filme. Eu mandei, olha, vou contar um segredo para vocês. Eu mandei 2 filmes só para algumas pessoas, André e David, porque eu gostaria que eles tivessem, e Alan também, que tivessem essa referência antes da minha fala. Mas eu disse, os filmes eu só vou fazer surpresa na hora. Né? Mas o Hélio já lembrou de um dos filmes, esse filme brasileiro, franco-brasileiro, né? Ele é uma produção franco-brasileira dos anos 50, que é a adaptação cinematográfica de uma peça operística do Vinícius de Moraes, que se chama Orfeu da Conceição, e o filme se chama Orfeu Negro, né? Orfeu Negro. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês no final. Mas isso é uma adaptação do Orfeu, né? Mesmo. Mais alguém lembra de alguma coisa assim parecida com essa história? Vejam, essa coisa de não olhar para trás também é bíblica, né? E com essa Uhum. relação com o reino dos mortos, né? Essa questão. Lembram-se da mulher que não podia olhar para trás, né? A coisa da estátua de sal, né? Eu acho que era o quê? Sodoma e Gomorra, né, Hélio? Eu acho que sim. E o David deve saber também, porque também é um pouco da tradição judaica, né? Essa história da saída de Sodoma e Gomorra e de não poder olhar para trás. Então vejam que esses fragmentos de enredo, né, de pequenas histórias, eles vão permanecendo não apenas na tradição greco-latina, mas também em outras tradições, né, como a judaico-cristã, por exemplo. Uma outra questão também que permanece em várias mitologias, e eu vou tentar mostrar isso para vocês também um pouco hoje, é a questão do falar com os bichos, falar com os animais, né? Vejam, o flautista de Hamelin, aquela história da Idade Média, né? Tem um pouco isso, né? É um músico que consegue, de uma certa forma, controlar, né, os animais, né,
através da música. Tem um outro filme que eu quero mostrar para vocês no final, que esse sim da tradição angolana, que também é um filme feito a partir de uma história nianeca, que é um dos grupos nativos do sul de Angola, que também tem a história de um rapaz que consegue falar com os animais, que consegue falar com os bichos, e por conta disso consegue ajudar a comunidade a qual ele pertence. Também quero mostrar um pouco para vocês. Além disso, outras histórias, né, contos de fadas, né, o Apuleio, que foi talvez aquele que primeiro, aí já na tradição latina, mas de uma outra forma, que primeiro compila alguns mitos, na semelhança de uns contos de fadas, né, como, por exemplo, a história de Eros e Psique, que não é uma história da mitologia grega clássica, no sentido do modo como ela é narrada, ela é da tradição latina, do Apuleio, e que é narrada, não sei se vocês já leram a história original de Eros e Psique do Apuleio, se vocês quiserem eu posso passar para vocês depois. Tem várias adaptações dessa história, né? A história desse amor entre Eros, o Deus, e a mortal Psique, né? E, de novo, né? Ela ilumina, veja, algo que não pode ser olhado, né? Ela se casa com Eros achando que é um monstro, ele é um monstro, mas com a condição de que o rosto dele nunca pode ser visto, e aí mas ela não aguenta de curiosidade, e aí, no meio da noite, ela ilumina aquele rosto, ela vê que é um Deus maravilhoso, é o Deus do amor que está ali, e ela, nesse dia, o perde. Vejam que a história, de um outro ponto de vista de gênero, né? Aí a mulher, da mulher para com o homem, a história é muito parecida também, porque ela o perde, ele vai embora para sempre, por uma maldição da mãe dele, né? Que é a Afrodite. E aí a Psique ela tem as histórias dos trabalhos de Psique, ela tem que fazer várias tarefas para tentar resgatá-lo, inclusive uma dessas tarefas é ir ao reino dos mortos, né? E resgatar o quê? A caixa de Pandora. Então, e vejam que ela, Psique, também tem essa questão, não por meio da arte, não tem essa questão da música e a questão da poesia, mas ela consegue conversar com os animais, e são os animais que a auxiliam a completar aquelas tarefas mais complicadas, mais estapafúrdias, que ela tinha que fazer para então reconquistar o amor do amado, que ela perde por olhá-lo, né? Por olhar o seu rosto, por olhar a sua face. Então, um plot, né, um enredo que ele reaparece em vários lugares, de várias maneiras, e que tem a ver, de novo, com um grande amor, né, com uma relação amorosa muito intensa, e com a luta contra a morte, né, que é um pouco a nossa questão, um pouco muito a nossa questão aqui no Gelim. Algum comentário sobre isso? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Posso passar para a ópera, então? Tá. Então, agora, eu queria que vocês, se possível, que vocês acompanhassem os dois momentos que eu vou passar para vocês da ópera do Monteverdi pelo libreto, tá? É bem possível, eles vão cantar em italiano, obviamente, né? A gente tem lá a tradução em inglês. Vocês vão ver que eles cantam bem pausadamente, então a gente consegue acompanhar as palavras, né? E eu queria passar para vocês o início e o final, por um motivo que eu vou falar depois, tá? Eu acho que talvez seja importante falar um pouco do Monteverdi antes da gente olhar a peça dele, né? Como eu falei, o Monteverdi foi um compositor, um dos mais importantes compositores italianos da alta Renascença, né? No final já da Renascença.
ele é considerado, né, pelos críticos e pelos comentadores o pai da ópera moderna e, sem dúvida nenhuma, o Orfeu, essa peça é considerada a sua peça mais importante, né? Então, o que o Monteverdi fez de diferente, né? Por que essa tamanha importância do trabalho que ele fez? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui, queria mostrar para vocês um pouquinho. Eu nunca gosto de ficar falando sem mostrar, porque a gente tem sempre alguma coisa para ver, né? Deixa eu ver se tá, acho que tá aqui. Que tem um rosto do Monteverdi, né? Eu queria dividir isso com vocês, compartilhar esse achado que eu tive. É um curso da Harvard que vai falar justamente sobre Monteverdi, Orfeu e o nascimento da ópera. A Harvard tem vários cursos gratuitos, se vocês tiverem mais interesse sobre essa peça, esse compositor, vocês podem se aprofundar, né? E deixa eu ver aqui. E aí, vocês têm todo o curso aqui, se vocês precisarem, tá? Mas eu gosto sempre de mostrar o rosto dos compositores e dos autores que a gente vê. Então, vejam, ele foi considerado o pai da ópera moderna. O que esse gênero tem de diferente nessa altura? E isso é importante falar para vocês. Ele é um gênero híbrido, né? Ele é um gênero híbrido entre narrativa e música. E da Renascença, e especialmente essa ópera do Monteverdi, essa peça do Monteverdi, ela traz uma questão relacionada ao humanismo renascentista e ligada à questão do sujeito, né, do ser humano diante da questão divina. Então, o Monteverdi se apropria do mito de Orfeu justamente para discutir a relação entre o humano e o divino, que é uma relação importantíssima nessa época, né, nesse momento da Renascença, como a gente sabe, essa retomada do classicismo, né? Então, uma retomada de um mito greco-latino, e, ao mesmo tempo, a discussão sobre quem é o homem diante da injunção divina, né? Então, eu vou passar para vocês os trechinhos da ópera que eu selecionei, e aí assim, deixa eu contar para vocês, eu acho que está lá no e-mail, né? O primeiro grupo, né, que eu coloquei para vocês é um grupo é um grupo italiano. A ópera foi feita, foi levada a palco em Barcelona, e essa versão eu preferi do ponto de vista musical e do ponto de vista até da própria encenação, do que a segunda, que é de um grupo francês. Mas por que eu coloquei as duas para vocês? Porque essa primeira, não sei quem assistiu por ela, percebeu, está cortada no final. E eu queria mostrar para vocês justamente o fim, né? Então, eu vou compartilhar aqui o trechinho. Então, desde o início, tá? Até o final do prólogo. Eu queria que vocês, se possível, acompanhassem pelo libreto, tá? E na sequência eu faço o final através do outro vídeo, do vídeo do grupo francês, porque nesse aqui não tem o final, e aí a gente vai comentar um pouquinho esses dois trechos, tá bom? Assim como a Andrea, eu também achei de uma beleza, assim, incrível a peça, né? Muito linda mesmo. E a gente comenta um pouquinho depois. Quem me conhece sabe que eu não gosto de comentar só tema, eu gosto de comentar também a forma, né, a estrutura. Então, se vocês puderem prestar, eu não sou da música, David é músico, temos outros músicos aqui. Eu não sou da música, mas eu consigo perceber algumas questões que depois eu vou comentar com vocês. Não do ponto de vista musical, talvez mais do ponto de vista narrativo, mas depois vocês fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês também, tá? E lembrando que aqui todo comentário é válido, né? A gente está aqui realmente para discutir as nossas impressões
a respeito do que a gente está vendo, ouvindo e sentindo, tá? Então, vou começar. Me deem um sinal se o som está indo para vocês, tá? Eu me lembro se eu disponibilizei o som aqui do vídeo. Se não tiver, eu tiro e ponho de novo. Vamos lá. A tela está com vocês, né? Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Ótimo, então vamos lá. Eu não sei que subtitles são esses. I don't know what this subtitle. Ok. Então, essa foi a introdução, né? O introito, o prólogo, assim chamado prólogo da peça, da ópera, né? Do Monteverdi. E como vocês veem, quem canta é a música. Agora, eu vou passar para vocês o final, tá? Da peça. Pronto, dá vontade de ficar ouvindo, mas a gente tem que parar em algum momento, né? E fica aí para vocês terminarem de ver e ouvir. Então, essas foram duas representações da ópera do Monteverdi, do Orfeu do Monteverdi. Eu queria que vocês me comentassem um pouco o que vocês acharam. Então, vocês viram o início, que é chamado de prólogo, e o ato quinto, que é o último ato, né? O ato quarto, final do ato quarto, começo do ato quinto, que é o final da peça. O que vocês perceberam? Qualquer impressão, qualquer comentário é bem-vindo. Posso falar? Claro, Bruno. A primeira coisa, eu não gosto, em geral, não gosto de ópera e de música, então é assim, gosto ou não gosto, eu não entendo absolutamente. O que me chama a atenção é o subtítulo, é uma fábula.
Uhum. E a fábula tem as suas características, a principal delas é que a fábula tem moral, a fábula ensina. Uhum. Então, diferente de uma ópera que conta uma história, que simplesmente pode contar, né, um romance, qualquer história, a fábula pretende ensinar. Então, tem alguma intenção na autoria quando chama essa ópera de fábula. Então, acho que Uhum. a primeira coisa é pensar sobre essa intenção. Uhum. Isso é que me chamou a atenção. E, esteticamente, eu quero dizer que aquela entrada triunfal, primeiro o coro, aliás, os instrumentos, e depois aquela entrada do maestro com aquela capa ali e o pessoal vestido a caráter e não simplesmente a rigor, faz você entrar na história, né? Eu achei maravilhoso a estética da apresentação francesa com orquestra no palco. Eu acho que tem algumas coisas muito Uhum. interessantes. Esteticamente, ela capta muito. E no conteúdo, acho que é para pensar no sentido da fábula. Sim, muito bom. Que mais? Aqui você tem na entrada, ela é pomposa, ela é para cima, uns instrumentos, principalmente instrumento de sopro, né? Que dão um ar de fanfarra, e aí quando você chega no final, é aquele final deprimente, né? Aquela coisa escura, soturna. Eu acho que entra por aí essa coisa de você desafiar e você perder. Uhum. Eu acho que isso é um contraste muito grande entre Sim, o começo e o fim. sim. Que mais? Mas a promessa é de algo bom no fim. Sim. Tanto que quando é a cena da ascensão para o céu, aquele fundo se ilumina, acende, etc. Acho que tem essa. É como assim, olha, apesar de você ter feito uma coisa errada, apesar de você ter sido bobo, etc., no fim, você tem outros jeitos de usufruir daquilo que você queria, porque aquele pai está prometendo que nas estrelas e no sol ele vai ver os olhos da Eurídice amada, que o cara, quer dizer, perdeu, mas você vai, de alguma maneira, ganhar de outro modo, que você precisa olhar de outro modo a perda. Eu acho importante, como eu falei de fábula e de moral, eu acho que está aí a questão. Você perde sim, mas você tem outros jeitos de você olhar tanto a perda em si, como aquilo que é importante, apesar da perda. Eu acho que tem uma mensagem nesse sentido, até porque quem passa essa mensagem é Apolo, é o pai, é um guia, é alguém que acolhe, é alguém que ensina. Eu acho todo esse simbolismo está contido nesse final, é um diálogo entre essa perda e esse acolhimento com vistas a uma transformação dessa perda, senão não Sim. teria razão de ser. E não sei se todos perceberam que a Bruna percebeu claramente que existe uma mudança fundamental de enredo. O desfecho da peça do Monteverdi é completamente diferente do desfecho do mito. Em nenhuma versão do mito a gente tem essa transformação da Eurídice, da amada, em estrela, né? No mito, ela se perde para sempre no Hades, ela volta, né? Ela se perde.
o Monteverde inclui essa mudança, essa transformação no enredo, que é uma transformação fundamental, né? Muda tudo e muda tudo dentro da linha do que a Brônia está falando. Muda tudo porque diante da perda total, algo vai restar, né? Nem tudo se perde. Existe algo que permanece e que permanece num status de elevação, num status elevado, né? Ela morre como mortal, mas se transforma em astro, né? Ela vai para o céu, ela se transforma numa estrela, né? Em algo que pode ser sempre observado, né? Então, a tal da punição, né? Como a Bruna estava falando, a punição que o Orfeu sofre no mito original, né? E a coisa do seu eterno sofrimento após a perda de Eurídice, eu imagino, se a gente for meio para o lado psicológico, né? O sofrimento até um pouco de culpa, né? Porque é dito a ele, não olhe para trás, ele olha e ela se perde para sempre. Esse final é completamente diferente. E em nenhum momento também no mito original o Apolo vem para salvar ninguém, né? Não aparece, não existe isso na história original. Então, e isso tem, claro, acho que a Brônia não é da literatura, nem o Hélio, que é da medicina, a Brônia é da psicologia, mas eles são ótimos críticos literários, conseguem pegar a coisa de uma forma interessante, porque tem a ver com a própria escolha de gênero, né? O que a Brônia falou é uma fábula, é uma escolha de gênero. E isso é muito interessante porque a ópera, de certa forma, assim como o romance, ela não é um gênero puro, né? Como eu disse no início, ela é uma mescla de gêneros, né? Diversos, do drama, do teatro, né? Da música, da narrativa, das histórias, etc. E nesse caso ele ainda acrescenta um elemento a mais, que é a questão da moral da fábula, né? Ou seja, que lição eu tiro dessa peça? Que lição eu tiro dessa história? Que lição eu tiro disso que eu fiz aqui a partir do mito? Então, ao mesmo tempo que existe um respeito, vamos dizer assim, bem renascentista à questão da tradição greco-latina, existe também um desrespeito, no bom sentido, que é justamente de, a partir dessa tradição, modificá-la, né? Modificar algo que na tradição greco-latina, dos três gêneros, né, da lírica, do drama e da epopeia, é algo completamente misturado entre os três, que é a própria ópera, ainda por cima acrescentando a música, ainda por cima misturando com um gênero de origem popular, né, que é a fábula, né, que são as histórias com moral. Então, isso é bastante importante a gente perceber. E isso, com certeza, tem a ver com a discussão, que é o que todos falam, né? Que eu coloquei também inicialmente, a discussão sobre a relação entre o humano e o divino. Até que ponto o humano, né, nesse momento do classicismo renascentista, até que ponto o humano consegue se colocar no mesmo patamar de poder, vamos dizer assim, né, e de conhecimento que o divino, vejam que a gente está saindo de uma Idade Média absolutamente teocêntrica, né, e até que ponto é possível para o humano desafiar os ditames divinos, até que ponto você consegue pensar no homem como centro do mundo ou não, né? E o fato dele ter sido premiado no fim, né? Então ele diz, olha, você merece um prêmio, então não vamos tirar totalmente a amada da sua vista, né? Você vai poder estar com ela, enxergar o seu rosto do céu, de certa forma, uma reescrita, né, de toda a questão teocêntrica medieval e pré-medieval, né? De certa forma, um prêmio ao caráter humano desse semideus. Também é meio deus e meio humano, né? Também isso não é à toa. Então, acho que tem bastante a ver isso que a Bruna estava falando. O que mais que vocês vocês notaram, que vocês, enfim, queriam comentar?
Eu vou falar um pouquinho da coisa do maestro já já, viu, Bruno? Eu também gosto dessa entrada do maestro, não só da entrada do maestro, mas também da posição da câmera, né? Porque ela vai atrás, né, dele, ela fica bem olhando aquela. É um ponto de vista ali bastante interessante, né? Que é constituído no próprio vídeo e tudo mais. Só faltou o maestro olhar para trás e a câmera ir embora. Ah, pronto! Era a câmera pifa, né? Não tem mais ópera. É verdade, é isso mesmo. O que mais vocês gostariam de falar? Mais algum comentário, alguma coisa? O professor Bedak chegou agora há pouco e perdeu toda a minha falha explicação sobre o mito de Orfeu. Com certeza você sabe mais do que eu, prof, mas eu tentei. Ai, ai. Há mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre a ópera? Uma outra coisa que eu também andei pesquisando agora mais sobre a parte musical, né? Primeiro, outra coisa, alguém falou. I was thinking about the meaning of the myth. The Uhum, way I look at it is Orpheus' music is the sort of the expression of his consciousness. And with that consciousness, he's able to conquer death. uhum, uhum, But apparently, he didn't have complete faith in that, uhum. which that's where the turning back. And so Yes, he was yeah, doubt. Yeah. so if we want to conquer death, which means we have to recognize that we're just merging with the one, and the one is the only thing that always lives, and that's who we actually are in essence, then we need absolute faith in that process, which is very hard to have. Most people, their faith is on something more specific, but that's how I understand the myth. Uhum, uhum. Yeah, I agree, and I think, yeah, eu acho que é isso mesmo, David. Eu acho que é exatamente essa relação com a morte, né? Essa capacidade, em muitos mitos, não apenas o mito de Orfeu, no próprio mito de Asclépio, que é o filho do Ciclope, né? Filho de Quiron, que é o grande médico dos deuses, né? Aquele que é meio humano, meio animal, né? No mito de Asclépio também existe essa questão, né, de desafiar a morte, né? Asclépio é morto, né, ele que também é um semideus, ele é morto justamente porque rouba de Hades, né, ele ressuscita um morto, né, ele rouba de Hades um dos seus mortos, né? E Hades, revoltado, vai reclamar com Zeus, que manda um raio e mata Asclépio por conta da sua arrogância, né? De querer ser mais do que um humano, né? De querer vencer a morte. Então, essa questão de vencer a morte é algo que aparece, né? Em várias histórias mitológicas, de várias maneiras, e que tem a ver com a nossa humanidade, né? Como é que nós vivemos e nos colocamos diante desse inexorável, né? Disso que é a nossa maior certeza, né? De que vai acontecer. Eu queria colocar para vocês, antes de passar os trechinhos dos filmes, o que o Alan me pediu para falar para vocês, né? Então tem bastante a ver com isso que a gente vem falando, né? Então ele me pediu para dizer o seguinte, que ele escolheu esse tema, pensou nesse tema para esse encontro do Genan, porque ele ficou se perguntando como e por que a ópera do Monteverdi, no caso, poderia atuar de uma maneira curadora, curativa, né? E aí ele coloca justamente a questão dos trumpets, né? Daquelas trombetas que começam, né? Que também, vejam, isso é bastante, segundo ele, que conhece mais de música renascentista do que eu, é bastante diferente do que se costumava fazer à época,
esse prólogo muito potente, né? Como disse o Hélio, que parece uma banda, que parece uma fanfarra, uma coisa quase que a chamar o público para se reunir em torno dessa história, né? Dessa apresentação. E aí ele diz, então vem ao personagem, né? Que representa a música. E aí, o que ela canta, a música, diz o Alan, é a música, a canção mais triste do mundo. Né? A canção mais triste do mundo, depois daquele anúncio mais festivo. Né? Aí ele diz o que a gente falou também. Ainda que você conheça a história do Orfeu, nessa ópera é onde nós vemos realmente o tema é o Orfeu tentando vencer a morte. Né? E aí vem Apolo no final, como a gente também apontou, e arranja, né, dá um jeito do final trágico do mito virar um final menos trágico, levando a Eurídice a se tornar uma estrela no céu e, portanto, dando um outro significado ao mito. Né? E aí ele diz uma coisa que também tem a ver aqui com o que a gente está conversando. Ele diz assim, essa peça, essa ópera, ela é curadora, ela é curativa, porque ela nos ajuda a compreender como viver, né? Como é viver a nossa vida. Né? Ao mesmo tempo muito séria e muito bela. Né? E aí ele diz uma coisa que também nós dissemos aqui, que eu acho que a gente também está levantando, que todos nós podemos aprender a partir da tristeza quando você realmente se dispõe a ouvi-la, né? Que é um pouco também, acho que o tom do final da peça. E aí ele termina dizendo isso, que eu acho que a Brônia e o Alan conversaram em sonho antes do Book Club de hoje. Ele diz assim, não se trata de um final feliz, é uma lição. É uma lição. Como viver, como compreender, e isso sim é uma forma de terapia. Como viver, como compreender, e isso sim é uma forma de terapia. Então foi isso que ele me pediu para falar para vocês a respeito da obra. Eu queria perguntar para vocês se vocês pensaram alguma coisa, qual seria o sentido dessa entrada do maestro desse jeito e desse introito, desse prólogo. Alguém consegue perceber que camada de sentido isso também está trazendo? Não foi nada do que a gente comentou até agora. A gente comentou até agora algo do ponto de vista mais existencial, mais individual, né? Mais subjetivo, da relação do Orfeu com Eurídice, etc. Mas a partir desse acréscimo, desse introito, desse prólogo, dessa coisa mais forte, né? Mais que parece chamar o público, dessa entrada do maestro pelo meio do público, né? Que sentido será que a gente poderia acrescentar? Vocês acham? Alguém tem algum palpite? Pode falar, Silvia. Eu pensei em algo de, não sei se vou conseguir me expressar direito, mas como se fosse sair de algo hierárquico e misturar o público com a obra. E lembrei do que você falou de que é meio Deus e é meio humano. Então eu Uhum. pensei assim, talvez popularizar algo assim. Sim, o Ricardo também está mandando uma mensagem dizendo aqui, o maestro emularia uma espécie de aedo, né? Uma espécie de voz coletiva, que também está presente na ópera e não está presente no mito. É algo clássico. Olha, o Henrique já pegou. É o coro, né? Na narrativa do mito, não existe coro, obviamente, né? Ele não está desenvolvido sob a forma trágica, que o coro participa da tragédia. Como o quê? O que é o coro na tragédia? Dona Andréa Funchal sabe.
O que é o coro na tragédia, Andréa? É a voz do coletivo, né? A voz do povo. É a voz do coletivo. E vejam que a todo momento, na ópera, né, na peça do Monteverdi, você tem essa reiteração da voz do coro, da voz do coletivo, né, da voz do povo, vamos dizer assim. E me parece, não sei se para vocês também, que essa entrada do maestro pelo meio do público também, né, e de todos estarem incluídos nessa montagem, vamos dizer assim, também me traz uma sensação de consideração do coletivo, né? De algo que não é apenas uma história individual, a história de um sujeito que perdeu o ser amado e está, por seus próprios talentos, em luta contra a morte, mas que existe uma recuperação da força do coletivo nessa batalha também, né? Isso também tem a ver com o gênero operístico, né? Que é um gênero misto entre a alta cultura, digamos assim, no caso especial dessa peça, a cultura greco-latina, clássica, etc., mas também vários elementos da cultura popular, né? A ópera é um gênero híbrido e, do ponto de vista clássico, o híbrido é não bom, né? Do ponto de vista do classicismo, tudo que era misturado era considerado impuro, né? E a ópera, nesse sentido, ela traz algo que vem. Para nós é música muito erudita, né? Mas na época é algo que surge de algo que foi considerado, que era considerado impuro, que é justamente essa mescla de gêneros, né? Essa mistura de uma coisa com a outra. Então, de certa forma, tem algo de popular nisso que para nós parece tão erudito. E isso nos leva de novo a essa ampliação dessa visão da luta contra a morte, né? Não simplesmente como algo individual, como algo existencial, mas como algo que atinge toda uma comunidade. E isso me lembra um pouco o Memorial do Convento, né? Do livro romance do José Saramago, em que a história da criação aquela obra arquitetônica monumental que é o convento de Mafra, né, em Portugal, é visto sob o ponto de vista dos seus trabalhadores, daqueles que o construíram, né, dos pequenos que o fizeram. Então, de certa forma, essa mistura aqui também me lembra um pouco isso. Pode falar, Bruno. Acho que tem também o papel, às vezes, de narrador, porque o coro, às vezes, faz esse papel, mas eu acho que aí volta a questão da fábula. Eu acho que é totalmente... foi uma vontade mesmo do compositor de colocar nessa linha, senão ele não teria citado, e nesse caso o coletivo está lá porque é quem aprende junto. A Exatamente. aprendizagem não é daquele indivíduo, porque quando você conta uma fábula, você conta do personagem, mas o objetivo é que quem ouve é que aprende. Sim, Então, nesse sentido, o coletivo ali está também, de certa maneira, aprendendo na medida em que também passa pela narração e pela situação. sim, Para mim, a questão da fábula foi muito significativa, como você pode ver. sem dúvida. E vejam que interessante, né? Apesar de se tratar de um compositor da Renascença, portanto, tem essa questão do neoclassicismo muito evidente, o mito também tem a ver com isso, né? Os mitos também são histórias que, de certa forma, cristalizam na forma narrativa alguns aprendizados coletivos, né? São histórias orais, né? E que passam de geração em geração, contendo alguns aprendizados coletivos, né? De certa forma, mas é bonito como o Monteverdi ele reverte, né, o mito e ele refaz, né, essa história de forma a colocar
algo muito próprio dele e próprio do seu tempo, nessa revisão do que seria o humano, o divino e a morte, né, dentro do mito original, porque é bastante diferente. Então é bem bonito. Eu não sei se vocês também gostaram muito, mas eu achei assim a música extremamente tocante, achei uma das coisas que eu pesquisei é que o Monteverdi inclui, né, apesar de ser uma composição classicista, ele inclui muita coisa do madrigal, não só renascentista como anterior, e a gente percebe, né, nessa delicadeza instrumental da ópera, né, não é uma coisa muito ostensiva, né? Ela tem uma delicadeza quase camerística, como melodia, que é muito tocante também, e que dá a ela um caráter mais delicado, né? mais gentil, vamos dizer assim. Então, eu também não sou muito ouvinte de ópera, mas amei, gostei demais do jeito como essa foi construída, né? De uma maneira bastante delicada para tratar de questões também absolutamente delicadas, né? E um grande traço poético, né? Eu queria Mas, terminar. Fabi, deixa eu só perguntar Pode uma falar, coisa. desculpe, eu não vi sua mão levantada. Pode Não, perguntar. tudo bem. Ah, é, uma vez que o tema é também a ida ao inferno, essa entrada do maestro não te lembra o Virgílio Sim, levando Dante? Ele seria o condutor, quer dizer, como maestro, né? Ele seria o condutor, o guia para a pois entrada é, do inferno. com certeza, com Ah, certeza. Não é à toa, né, que eu estava falando no começo que um dos escritores, né, um dos autores que mais desenvolvem o mito também é o próprio Virgílio. Então, a gente também não pode deixar de lembrar que a gente está num movimento neoclássico, né? Então, muitas dessas estruturas também permanecem, né, como temas e como forma também, né? Então, a gente tem, eu concordo com você, concordo sim. Então, tá bom. A gente está bem chegando em cima da hora, mas eu queria deixar para vocês pelo menos um trechinho dos dois filmes, depois mando para vocês assistirem, tá? Então, vou abrir aqui os filmes só para vocês verem. Deixa eu ver, eu preciso primeiro fazer uma coisa aqui, pera lá. Então, primeiro filme que eu gostaria de comentar com vocês, rapidamente, não vai dar para passar muito, é o filme Nelisita, tá? Vocês estão vendo? Sim. Esse filme é um filme interessante, é um filme angolano da década de 80, tá? Eu vou depois deixar o link para vocês, mando tudo por e-mail para ficar tudo organizadinho. Então, ele foi feito pelo Rui Duarte de Carvalho. O Rui Duarte foi ele era membro do Movimento pela Libertação de Angola. Ele participou dos primeiros governos de Angola depois da independência, em 1975, e ele era antropólogo e havia um- uma trend, né, um processo, houve de uma maneira muito forte, logo após a independência das ex-colônias portuguesas, um processo, uma tentativa de redescoberta das tradições originais desses países, né, caso de Angola, Moçambique, e nos países africanos em geral, inclusive os colonizados por outros países europeus, como a França e a Inglaterra. É um movimento muito forte de resgate e tentativa de recuperação das tradições que tinham sido muito caladas pelo, pelo colonialismo, né? Pela ação das metrópoles. O Rui Duarte era antropólogo e ele vai ao sul de Angola fazer o resgate de narrativas tradicionais do povo Nyaneca, que é esse povo aqui, né? E aí ele resolve, como também era cineasta e achava que o cinema era uma maneira de tentar recuperar e repropor, né, essas tradições,
ele vai fazer vários filmes, vários documentários, né? Ele passam na televisão angolana, depois na independência. Os documentários se chamam Presente Angolano, Tempo Mumuíla, que é também uma referência a um dos povos angolanos. E esse filme especificamente sobre esse personagem, vejam esse que está ali na tela, que é o Nelisita, é um jovem, que justamente, e essa é uma história tradicional dessa comunidade de origem banto, que justamente é capaz de conversar com os animais. E é justamente por ser capaz de fazer música e conversar com os animais que ele vai conseguir salvar a sua comunidade de uma fome que atingia a todos e que ninguém conseguia vencer. Né? É um filme experimental, do início dos anos 80, como eu falei, 82. Foi feito em loco, lá em Angola, foi filmado em loco, com as populações locais. E é muito importante porque ele traz para... Ele é um dos primeiros filmes angolanos, não sei se todos sabem, que fazer cinema nas colônias era proibido pela metrópole portuguesa e as outras metrópoles também. Eles acreditavam que o controle da imagem, do audiovisual, era algo fundamental para conseguir manter o poder sobre as colônias. Então, nas colônias não era possível, não chegavam equipamentos de filmagem, não era possível fazer edições, nada, até a independência. Então, após as independências, o cinema se tornou realmente algo extremamente importante na construção dessas novas nações, dessas nacionalidades, e também no resgate dessas tradições que ficavam apagadas enquanto as colônias estavam sob o domínio português. Então, quem tiver curiosidade de ver, é um filme lento e é um filme com, vamos dizer assim, ele não tem um acabamento hollywoodiano, né, gente? Nem poderia ter, né, filmado e feito com recursos precários. Eu tive uma vez uma conversa muito engraçada com um aluno, eu dei um curso sobre cinema africano na USP, na Universidade de São Paulo, então passei esse e outros filmes de outros países, de Angola também, e aí, a comentário, depois que passei na visita, o aluno levantou a mão e disse assim, me disse assim, professora, eu tenho que gostar desse filme só porque ele é africano? Onde que eu passo a minha régua? Porque ele é muito mal acabado, né? Então, não dá para a gente esperar, né? Dadas as condições, que seja um filme com um acabamento de Hollywood. Mas é muito interessante como peça antropológica e é muito interessante como um dos primeiros filmes elaborados em Angola, e para a gente aqui, muito interessante, porque traz um personagem muito parecido com o Orfeu, numa tradição cultural, uma tradição étnica, inclusive, completamente diferente da tradição greco-latina. Então, quem quiser assistir, eu vou passar, está no Vimeo, então está aberto, eu vou passar o link para vocês. E o outro filme, né, é o filme que foi comentado pelo Hélio. Um colarzinho, minha filha. Colar, quem quer colar? Vejam, aqui, vou diminuir um pouco o volume, eu vou passando as cenas e vou falando para vocês. Olhem que interessante, né? No século XX, o poeta brasileiro Vinícius de Moraes resolve fazer uma adaptação do mito de Orfeu para o carnaval brasileiro. Então, esse filme é bastante interessante, como vocês veem, mostra o Rio de Janeiro da década de 50, foi filmado por esse diretor francês, o Marcel Camus, e na versão brasileira se chama Orfeu do Carnaval, na versão americana, em inglês, se chama Black Orpheus, né? E o Orfeu é um morador da favela do Rio de Janeiro, das slums, né? E que tem exatamente assim a mesma relação. Existe uma Eurídice, ela também se perde no meio do carnaval carioca. Existe uma questão racial colocada no filme, não é? Um Black Orpheus. Existe a questão do carnaval como música, então aqui não é uma de uma ópera, mas se trata do carnaval carioca, né? E é no meio do carnaval carioca, e com a música do Vinícius de Moraes,
que a história vai se desenrolando, né? Então, ele também é um filme que vale muito a pena a gente ver e também perceber essa apropriação do mito de Orfeu e sob uma perspectiva, vamos dizer assim, de grupos. Esse é o Orfeu, essa é a Eurídice, essa que acabaram de aparecer, uma perspectiva de grupos das margens, assim, né? E como é que isso fica nessa relação com um mito greco-latino. É bastante interessante também. Vou deixar o link para vocês. E a música do Vinícius, do Tom Jobim, é maravilhosa, né? Então a gente fica feliz de assistir e também perceber como é que essa adaptação foi feita, tá bom? E é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que eu tenha feito jus à ideia do Alan Goodhart, né, que realmente me trouxe esse insight da gente começar o book club desse ano com o mito de Orfeu e com o Monteverde. Alguém tem algum comentário mais, alguma coisa que queira colocar? Então, eu só vou terminar dizendo isso, né? Eu queria dizer que eu anotei para não esquecer. A gente vai pensando 200.000 coisas e que, para mim, os dois traços que mais relacionam a questão do mito de Orfeu, a ópera do Monteverde e a nossa questão, que é a questão da saúde, são dois, né? Primeiro, essa questão do público, né? Da coisa que envolve uma comunidade, né? Que envolve uma comunidade, ou seja, a luta contra a morte, ela nunca é uma luta apenas existencial individual, né? Ela é algo que é próprio do humano e a gente vai lidar com isso o tempo todo. E no caso, né? A partir de uma possibilidade artística com a música, com a poesia, uma possibilidade artística de desafiar os ditames divinos e, de certa forma, agir sobre a natureza, né? Então, isso, para mim, talvez seja a maior relação que a gente possa estabelecer entre o nosso tema de hoje e o nosso tema de sempre, que é o tema da saúde, né? E uma outra questão, que é a questão do humanismo, que a ópera do Monteverde nos traz, que é sempre a questão do sujeito humano frente ao divino, e é com isso que a gente que lida todos os dias, está lidando, é sobre isso que nós estamos falando, né? E é sobre isso que a gente trabalha. Então, era isso que eu queria dizer. Se ninguém tiver mais nada a comentar, eu vou, então, encerrar nossa sessão de hoje, agradecendo a presença de todos, thanking David for his presence too, welcome, e boa noite a todos, e até o mês que vem. O mês que vem, o professor Paulo Bedac, que está aqui em trânsito, vem falar juntamente com o maestro Jarbas Agnelli a respeito da relação entre música e ciência. E aí o Jarbas, maestro premiadíssimo, né? Tem prêmio em Cannes, prêmio aqui em Nova York, tem trabalhos belíssimos e a gente vai estar aí com eles no mês que vem, tá bom? Então, até lá, um beijo e obrigada pela presença. Obrigada, Pá.